Você tem um espírito obsessor, mas você pode também ter entidades no plano astral que por causa da crença nelas, elas se tornaram extremamente fortes. O que é o exorcismo, né? Basicamente é você tirar uma entidade que está numa pessoa que não deveria estar lá. Uhum. É a famosa possessão. Diferente da incorporação, que é o médium que se coloca disponível, a possessão é um espírito que vai lá e entra. E normalmente, esses espíritos, quando entram numa pessoa, tomam ali o controle de uma pessoa, é porque eles estão num momento de dor muito grande. Eles são muito apegados à vida física, são muito apegados a algum vício que eles tinham na vida física, e aí eles começam a se aproximar de uma pessoa a ponto de conseguir experienciar um pouco daquelas coisas da vida física no plano espiritual. Tipo, manter o vício que ele tinha quando estava em carne, não é? Não existe manifestação espiritual se não tiver um vivo. Sim, claro. O espiritual só consegue se manifestar pelo vivo. E não estou dizendo só incorporação, até fenômenos paranormais, eles só existem porque tem um vivo pronto. Tem um vivo ali. O Padre Quevedo, que era um grande estudioso de paranormalidade, ele afastava as pessoas que tinham algum tipo de poder do ponto onde o poder tinha que ser manifestado. Justamente porque ele sabia que afastando, ele tirava a pessoa daquele ponto de contato e aí não acontecia nada. Mas ele defendia a paranormalidade, porque ele dizia que dentro da Igreja Católica ele conseguia comprovar. Mas enfim, isso é um parênteses aí de uma história curiosa, porque os espíritos precisam do plano físico para experienciar. Quando chega no ponto de uma possessão, o que é a possessão? É como se ele colocasse a pessoa para dormir e tomasse o controle do corpo. Sim. E aí começa a agir, inicialmente age por influência e depois age por controle. O que é o exorcismo? É pegar e te arrancar esse negócio fora. Mas o exorcismo clássico da Igreja Católica considera que a entidade que está lá demônio. É um demônio. Isso, ou é o demônio. É, Isso. então um demônio seria uma antítese de um anjo ou uma ramificação do mal vivo, talvez. Você tem... Que é diferente de um espírito obsessor, no caso. Isso, exato. Tá. Mas você pode ter as duas coisas acontecendo. Sim. Você tem um espírito obsessor, mas você pode também ter entidades no plano astral que por causa da crença nelas, elas se tornaram extremamente fortes. Então, quanto mais você alimenta a ideia que existe um diabo, quanto mais tem pessoas acreditando em Deus, Deus se fortalece, certo? Então, pela mesma lógica, quanto mais pessoas acreditarem que o diabo existe, o diabo também se fortalece. Então, você cria no plano astral uma imagem de uma entidade que realmente é um diabo. E ela pode ficar tão forte, tão forte, tão forte, que ela pode criar uma consciência própria. Quando ela cria uma consciência própria, ela pode tomar o controle de alguém. Mas está querendo dizer, então, seria o espírito de um desencarnado? Não, eu estou dizendo que se nutriu de uma... É um espírito que não é humano. E nunca encarnou, não, ele foi criado no plano astral. Como isso se dá? Ó, a gente tem algumas classes de espíritos, vamos dizer assim, os encarnados, mas a gente tem também uma parte boa. Mas tem os encantados também, que a gente vai ouvir muito, às vezes, na Jurema, em algumas religiões. O que é um encantado? É um espírito igual a gente, só que ele nunca encarnou. Nunca encarnou na Terra, ele é considerado um encantado. Só que no plano astral, o plano astral ele é um plano de energia maleável. Ele é um lugar onde você plasma o que você quiser. Por isso que muita gente, quando faz projeção astral, se vê no plano astral com um formato diferente, com roupas diferentes. Ou, sei lá, vou visitar o Bruno tá lá vestido de egípcio. Mas o Bruno se veste de egípcio no dia a dia. Ou tá num corpo de reptiliano. Ou tá num corpo de reptiliano. Mais provável. Vai entregar o que o Bruno é de verdade. É o que fala da alta plasticidade. Isso, alta plasticidade. Exato. Tá. Só que essa plasticidade, se eu crio, pela minha mente, uma imagem diferente pra mim, eu também posso criar fora algo diferente. Sim, sim. Então imagina que a humanidade inteira acredite numa figura de um diabo. Todo mundo plasmando nesse plano astral, extremamente plástico, a ideia de que um diabo existe. Esse diabo passa a existir, de verdade. Então ele não é um espírito encarnado, ele é um construto astral plasmado pela humanidade, que com o tempo ele ganha tantas características, porque você fala tanto dele, tantas qualidades, que ele cria uma consciência. Ele passa a assumir aquela personalidade que a humanidade criou para ele. Quando ele cria essa consciência, ele pode
incorporar em alguém, ele pode possuir alguém. Porque aí você está trabalhando com uma pessoa normalmente. Isso eu vi muito quando eu fazia isso. As pessoas que eram possuídas por diabos, normalmente eram católicos. Por quê? Porque eles tinham crença no paradigma do diabo. Sim, sim. As pessoas que eram espíritas, ubandistas, estavam possuídas por obsessores. Então tinha essa diferença. Uma vez eu estava com uma casa de evangélicos. Eles não sabiam mais o que fazer. Chamaram a gente para ir lá, a gente foi, e a pessoa acreditava que era o diabo que estava ali. A pessoa que estava. E a família acreditava que era um obsessor, que era um encosto, né? Que é o termo que eles costumam usar. Uhum. Então, a própria crença da pessoa acaba moldando com o que ela se afina e o que ela acaba atraindo para possessão. Tá, mas aí você acha que esse construto do astral, ele consegue, digamos, se aglutinar em uma consciência independente e viva? Como um anjo, por exemplo. O anjo não é uma consciência viva, criada pelo divino e que não é humano, é andrógeno, não tem uma forma. Você pegar os anjos mesmo, a forma dos anjos, eles não são bonitinhos de asa, camisola, que nem a gente vê. Os anjos, eles são umas rodas cheias de olho, com asa. Uhum. Aquela descrição bíblica de anjo é aquela. E aquilo, quem criou aquilo? Foi criado pelo divino. Foi criado pela consciência. Tá, mas tá falando que essa entidade demoníaca, diabística aí, no caso, ela é uma manifestação de uma forma pensamento coletiva. Isso. Mas então, e como é que essa forma pensamento se transforma em um indivíduo consciente no astral? A partir do momento que você começa a criar uma personalidade para ela. Porque a partir do momento que você só tá tentando dar forma. Se a gente pegar a história do construto do diabo, o diabo ele tem uma forma que foi construída ao longo do tempo. O chifre, o rabo, veio por causa de outras religiões. É o tal do Bafomé. Isso, o Bafomé vem bem depois. Mas o diabo ali no início da construção, por que ele tinha chifre? Porque na Europa, a maioria das religiões ali onde o catolicismo queria crescer, tinha os chifres como algo sagrado. O chifre era a simbologia da conexão com o divino. O servo, né, que é o gamo, o rei, o veado, aquelas galhadas que inclusive seguem a roda do ano, seguem os sabás, florescem né, na primavera, caem no outono, eles eram símbolos máximos do divino. O Deus mais sagrado dos celtas, Quelunos, era um deus chifrudo. Jesus, na igreja primitiva, era referenciado com chifres. Ou muitas vezes associado a um gamo com um coração aqui no peito. Quando tinha influência celta. Quando tinha influência celta. Mas essa imagem do Jesus gamo, ainda na Europa, é comum de ver em igrejas em alguns lugares. Ou seja, tinha uma necessidade de juntar histórias e ir criando símbolos. Aí o diabo você vai, não, peraí, o chifre é dos celtas. Não, Jesus não tem chifre. Então, chifre é do diabo. Cor diferente, lá os hinduístas acreditam que os deuses são azuis, são vermelhos. Fala que o diabo é vermelho. Põe rabo, porque o rabo remete ao macaco, que é uma coisa que a gente não é. O macaco é a nossa evolução. Então você começa a criar uma figura. A partir do momento que você tem a forma, você começa a dar personalidade. Não é uma coisa que você faz com um personagem? Eu quero fazer um personagem, você traz ali uma ideia de como ele vai ser, e aí você começa a pôr na forma dele, e aí começa a criar, desenvolver uma personalidade. Quando você dá uma personalidade, se torna uma persona, que se torna um indivíduo, se torna consciente.